Olá, amigos e amigas, começamos esse programa Sindicatos em Movimento, programa patrocinado pelo Sindicato dos Bancários, Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos, Sindicato dos Têxteis de Nova Friburgo, feito para você, onde nós trazemos assuntos de interesse não só dos trabalhadores, mas para toda a comunidade friburguense. Nós temos nosso telefone 2522-2266, 2522-3164, nosso e-mail sindicatosemmovimento@gmail.com. Você pode entrar em contato com a gente. Você também pode assistir o nosso programa lá no YouTube, né? Nós temos um canal no YouTube, é só você acessar lá, PGM Sindicatos em Movimento, você vai encontrar lá a reprise também dos nossos programas. Ligue para a gente, manda e-mail, né? Façam críticas, sugestões, isso é importante para a gente trabalhar a pauta do nosso programa aqui de acordo com a demanda que vocês nos encaminharam. Hoje nós vamos começar a nossa entrevista de hoje com o Ricardo Lontra. Ricardo é diretor do Sindicato dos Bancários de Nova Friburgo. Olá, Ricardo, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Tudo bom, Ricardo. Nós temos o praxe sempre de trazer os companheiros aqui dos sindicatos, já teve o Max, né? Temos outros presidentes de sindicato, mas sempre é importante, né, ter esse revezamento da diretoria, até para que a categoria e a população de Nova Friburgo conheça também os outros dirigentes sindicais de Nova Friburgo. E você, no Sindicato dos Bancários, trabalha basicamente na questão tem um estudo na questão da saúde do trabalhador, na questão das doenças ocupacionais, na questão também do assédio moral, né? Então eu não vou explorar você hoje basicamente em cima do assédio moral, que é um tema em voga hoje em todas as categorias de trabalhadores de Friburgo, existe muito assédio moral, né? Eu queria que a gente começasse a falar um pouquinho sobre a qualificação. O que é assédio moral, né? É um prazer estar com vocês, né? Nós, trabalhadores, tendo um programa com essa audiência que está sendo colocada semanalmente. O assédio moral, Edil, é um tema que, se a gente realmente levar aprofundando, ele está em todos os lugares. Só que, antigamente, há umas décadas atrás, o assédio moral era um pouco mais velado, porque as indústrias não eram tão macro como são hoje, tão grandes como são hoje. Hoje o mundo desenvolveu, se globalizou, palavra bonita, mas infelizmente a qualidade de vida caiu muito para os trabalhadores, independente de ter um consumo muito grande. Enfim, o assédio moral é tudo aquilo que leva ao desgaste. Aqueles gestores que poderiam ter uma condição melhor de colocar as suas propostas, as suas metas, e não tem. A maioria dos gestores hoje, principalmente no setor bancário, não tem o jogo de cintura que poderia ter com os funcionários, principalmente nos bancos privados. Hoje nós estamos com uma epidemia que já é genérica, já está tomando conta de todos os ambientes, não só na parte comercial, mas na parte também que são os caixas, na parte administrativa. Enfim, eu acho que não é diferente também no setor do vestuário, no setor dos textos, no setor dos metalúrgicos. Todos têm alguma incisão com assédio moral. O que eu passo assim, em primeiro plano, que poderia minimizar muito isso? Muitas vezes você tem várias etapas numa indústria, numa fábrica, num banco. Tem a parte de cima, que são o alto escalão, que são os banqueiros, e a parte de baixo, que somos nós, formiguinhas, que vem com o gerente. Esses gerentes pensam que são donos da empresa e não são, como também nas fábricas. O que eles têm que saber é gerenciar as pessoas, os seres humanos, e muitas vezes não fazem isso. Se eles tiverem o carisma de chegar e conseguir conciliar com essas pessoas, as pessoas vão produzir e muito mais sem o estresse que gera vamos dizer, a ferro e fogo. Hoje, por exemplo, existe no setor, né, da indústria e também no setor de serviços como o banco, existe a cobrança por produtividade, cobrança no setor bancário, existe a cobrança de excessiva em cima do trabalhador. Às vezes o gerente ou o chefe, não sei o termo correto, ele pressiona o trabalhador a determinado tipo de ação e de formas inadequadas, né? De forma inadequada, que às vezes com palavras erradas, com posicionamento errado, pressão, isso caracterizando fortemente o assédio moral. O assédio moral, na verdade, ele começa na hora que vem
a produção. A produção antigamente era uma produção que você fazia mensalmente. 30 dias você fazia a sua produção e muitas vezes você batia aquela meta, às vezes com 20, 25 dias e continuava fazendo a sua produção naturalmente. Hoje não, hoje é uma produção dinâmica. É diurno, à tarde e às vezes produção à noite. Você bate uma meta de manhã, você tem que bater uma meta à tarde. Então as pessoas ficam num ponto de estresse muito grande. E, como eu falei anteriormente para você, esses gestores, na verdade, eles poderiam ter um jogo de cintura melhor para conciliar essa produção. Porque é muito cômodo uma pessoa fazer uma planilha em escritórios, vamos dizer, na matriz dos bancos, na matriz das fábricas, e jogarem de qualquer forma para o setor de produção, o setor de vendas, como é o banco, como são as fábricas também. Então, eu acho que tem que saber conciliar isso. E muitas vezes esses gestores não satisfeitos, aí que vem a mais importante, o assédio moral individual. Porque tem um assédio moral coletivo e o pior é o assédio moral individual. Que eles começam a monitorar alguns funcionários, algumas funcionárias e começam a todo dia, a conta-gotas, a minar essa energia desse funcionário, dessa funcionária. Isso é muito ruim, porque aí chega num ponto que esse funcionário, essa funcionária começa a vir o desespero, começa a vir a síndrome do pânico, e se elas não se apegarem aos colegas de trabalho, à sua família, leva até a loucura. Existe no setor da indústria, é o setor mais que a gente desenvolve, do vestuário, do metalúrgico, do químico, dos professores, a construção civil também, que é um serviço pesado, né? Sim. Por exemplo, no setor aqui, muitos chefes, eles se dirigem ao trabalhador com palavras de baixo calão. Tem chefe no setor da indústria que chama que o cara não conseguiu desenvolver aquele determinado processo ali, chama o cara de burro, chama o cara de incompetente, na frente às vezes todo mundo, né? No setor do vestuário teve uma vez que eu acompanhei, o cara pegou a máquina da costureira, virou para a parede, isolou ela num canto, virou para a parede e falou: você é uma incompetente, dizendo que você tem que ficar isolado, como se estivesse lidando com um bicho, estivesse lidando com qualquer coisa. Então, isso caracterizando um assédio, né, clássico, né? Esse é o assédio clássico, né? E tem aquele quando o cara chega e todo mundo tem que dar produção. Se não der produção, não vai sair ninguém. 5 horas não vai sair, vai ficar até 7, 10 horas. Já tivemos em empresa que nós fomos 11 horas da noite soltar os trabalhadores, que eles estavam presos dentro da empresa. Absurdo. Mas isso acontece muito, Edil. Inclusive, você tocou num assunto muito importante. É a forma que é colocado o assédio moral. Às vezes a pessoa tem um potencial maravilhoso, produz, e chega num dado patamar da sua vida, às vezes um mês ou outro, ela cai a produção. E esses gestores não satisfeitos, eles vêm com muita sede, com muita arrogância, com muita petulância e conseguem abrir esse canal do assédio. E muitas vezes essas pessoas não estão preparadas para receber essa carga, né? E com isso vai minando, realmente vai minando. É o que eu falei, o bom gestor hoje, ele tem que receber a pressão de cima, assimilar essa pressão e saber digerir de uma forma, pelo menos, compatível com seus funcionários. Aí sim, aí essa empresa, esse banco vai ter condições de dar a produção necessária, mas não da forma que está sendo feita hoje no mundo globalizado. E hoje eu sou formado, minha formação é em área de recursos humanos. A gente tem a parte administrativa e a parte de recursos humanos. Eu fui me qualificar até pela essa relação entre sindicatos, e uma das coisas que muito se trabalha no curso de recursos humanos é justamente essa relação interpessoal, a forma parece que o gestor de RH das empresas, eles fazem esse curso que eu fiz invertido, né? Ele faz assim, a relação interpessoal é o seguinte: eu mando, você obedece e você fica quieto, você não tem direito a nada, assim que parece que o gestor faz. E no setor da indústria, uma coisa que a gente percebe muito, e não sei se você no setor bancário vê, o trabalhador começa a apresentar doenças que são as doenças psicossomáticas, que estão aí, são a doença da saúde mental. E são doenças invisíveis ao olho humano. Isso é muito ruim. Por quê? Há 20 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar na área da saúde, que na verdade eu fiz administração de empresas na Cândido Mendes, mas eu sempre gostei da área da saúde,
eram o quê? Eram só as doenças ocupacionais, lerdorte, a síndrome do túnel do carpo, né? Inclusive a gente tinha inserção com o Isa, com todos lá do vestuário, a gente fazia vários debates, ainda fazemos. Mas as IT, todas as IT. Justamente. E tinha também, Edil, o assédio moral, na verdade, não era uma coisa muito divulgada, mas tinha um assédio sexual, que hoje está voltando com força. Mas na época a gente era muito mais focado no assédio sexual e nas doenças ocupacionais. Porque tinha produção, mas não era tão desumano como é hoje. Então isso tudo foi modificando aos poucos. As indústrias foram crescendo, os bancos foram se expandindo. E hoje, o que acontece hoje com todas as categorias de trabalhadores? Estão no mesmo barco. Independente de você estar no vestuário, nos textos, nos metalúrgicos, nos bancários, todos têm uma intensidade de assédio moral. E hoje também temos casos dentro do setor bancário, infelizmente, que está voltando ao assédio sexual. Isso é muito ruim, muito triste, porque uma sociedade que se diz moderna, uma sociedade que quer ser igualitária, não pode haver esses abusos. E nós estamos proibindo de uma forma até assim muito forte o movimento sindical, que isso não pode retornar. É verdade. Entendeu? A gente tem as doenças que você está falando, porque aí vai nessa área, o assédio sexual, isso é deprimente, né? Que a mulher ela se sente, a mulher e o homem também, se sente assim. O homem também, mas muito mais a mulher, né? Se sente assim muito mesmo desprestigiada, é uma vergonha. A gente ainda lembrar, nós estamos no século XXI, ainda ter esse tipo de comportamento dentro das indústrias. E o assédio moral, que infelizmente ela não existe uma lei específica sobre assédio moral, né? A Constituição prevê tem projetos, mas não está oficializado assim, a não ser que você consiga comprovar com testemunhas e leve até, vamos dizer assim, com os advogados trabalhistas para conciliar isso numa vara penal. A gente consegue provar o assédio moral em cima de algumas questões. Eu sempre oriento da seguinte forma: você que está se sentindo assediado, o que você faz? Faz um diário, né, das coisas. Sim. Então é importante. Se o seu chefe, costumeiramente, ele está botando atividades que são excessivas até a sua função, se ele está te coagindo, se você está sendo humilhado, então você vai criando um diário, porque a justiça tem aceito o diário. Dia tal, o chefe X me chamou de vagabundo. O dia tal me botou a fazer uma produção além da carga não sei o quê. Dia tal me isolou num determinado momento. E você vai anotando também as testemunhas que estão vendo isso. Isso é fundamental, eu ia chegar nisso, porque você tendo esse diário e você conciliando com as pessoas que trabalham com você vai ter realmente esse histórico depois que possa levar juridicamente uma ação até criminal, se for a intensidade dessa aí. Agora, uma coisa também que que acontece muito no setor bancário, tem a produção, que a produção é de norte a sul, né? Todos os bancos têm a sua produção, mas você vê que o ambiente de trabalho, o gestor é fundamental. Eu que trabalho na área, que estou quase todos os dias nas agências, eu observo muito o gestor. E tem alguns lugares de bancos privados, não vou citar nem A nem B, mas bancos privados, que você tem um ambiente com o gestor e a 40 metros em outra agência, do mesmo banco, o ambiente é completamente diferente. E a produção é a mesma, porque aí vem aquilo que eu falei. O gestor hoje tem que ser eclético no sentido de agregar os funcionários, as funcionárias, de ser amigo, de ser um colaborador também, até porque ele também é bancário, ele não é banqueiro. E isso deixa de existir. Na hora da crise ele vai também. Deixa de existir. Na hora da crise ele vai. Quantos gerentes de banco vai lá desesperado quando é demitido? Até regional já parou no sindicato, não vou citar o nome, mas regionais pararam no sindicato para fazer uma CAT depois que foi demitido, para você ver como que essa vida... E às vezes, já aconteceu isso comigo também no sindicato,